A cada 2 horas, uma mulher é morta. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países mais violentos contra as mulheres, com taxa de 4,8 assassinatos para 100 mil habitantes. As mortes de mulheres pelos seus parceiros têm nome: feminicídio. Para reduzir esses crimes, é preciso conhecer as características e pôr em prática ações de prevenção e proteção delas. Começa agora Feminicídio, a Invisibilidade Mata, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Fapcom. A farmacêutica cearense Maria da Penha, hoje com 73 anos, sofria constantes agressões do marido, o professor Marco Antônio Heredia Viveiros, durante os 23 anos de casamento. Ele tentou matá-la por 2 vezes. Primeiro, na simulação de um assalto, ele a deixou paraplégica com um tiro. No mesmo ano, tentou uma descarga elétrica, seguida de afogamento. Maria da Penha tomou coragem e o denunciou em 1983 e pôde sair de casa com as 3 filhas depois da ordem judicial. O agressor foi condenado a 8 anos de prisão, mas cumpriu apenas 2. Em entrevista ao canal da Comissão Interamericana no YouTube, Maria da Penha diz que o homem sempre foi o privilegiado da relação e que isso é fruto de uma cultura machista. A história era realmente ficar tudo entre 4 paredes e, pelo entendimento da cultura machista, no momento em que uma mulher sofria violência doméstica e era assassinada, alguma coisa ela fez para merecer aquilo. Porque o homem sempre foi o privilegiado na relação conjugal perante a sociedade. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006, autorizada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a ajuda da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil em 2001 pela omissão do caso dela. Thalia Aparecida sofreu com a omissão das agressões do ex-marido. Na maioria das vezes, ela não se sentia confortável em denunciar e pôr um fim ao sofrimento. Depois de uma tentativa de estrangulamento na rua, ela decidiu denunciar o rapaz, que continuou a persegui-la. A sogra, para quem Thalia pediu ajuda, se recusou a acreditar. Eu cheguei a comentar com a mãe do agressor que ele era louco, psicopata, estava vindo atrás de mim, me perseguindo e tentando me matar. Ela me olhou, riu e disse que meu filho não faz essas coisas, meu filho jamais machucaria alguém, você é louca, você precisa se internar. Tanto que hoje tem gente que acredita que não, ele não faria isso com você, faria assim. Tem gente que acredita e vai além, quer fazer justiça com as próprias mãos. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. Estes dados são do dossiê Feminicídio, desenvolvido pelo Instituto Patrícia Galvão, e apontam que o ciclo de violência contra a mulher é algo difícil de romper, porque acontece, na maioria das vezes, dentro de casa. A professora Célia Sanches sofreu ameaças físicas e verbais por mais de 17 anos pelo ex-marido, com quem morava na freguesia do Ó, em São Paulo. Célia e a filha, Laura, de 19 anos, eram também ameaçadas com arma de fogo. Eu vivi 16 anos com uma arma dentro de casa, eu sei o terror que é. Eu sei o quanto isso destruiu a minha vida e, das pessoas à minha volta. Célia ainda não é divorciada legalmente, mas possui medida protetiva. Apesar disso, ela diz que o medo não diminui. Desde o dia 9 de novembro de 2016, eu nunca mais tive contato com meu ex-marido. Eu tive que entrar com uma medida protetiva, fiz uso da Lei Maria da Penha. Tem uma medida protetiva que impede de chegar perto de nós. Isso não diminui o meu medo de que, se ele encontrar comigo na rua, ele queira fazer alguma coisa. É um risco que se corre, mas hoje eu estou muito mais tranquila com relação a isso. O canal para denúncias de violência contra a mulher, o Ligue 180, recebeu mais de 72 mil queixas apenas no primeiro semestre desse ano. Violência física foi o crime mais citado, seguido da violência psicológica e até sexual. A advogada e socióloga Fernanda Matsuda diz que quando a mulher toma a iniciativa de denunciar, ela acaba se tornando vulnerável a mais violência. A decisão da mulher de deixar a casa, e fazer a separação é o estopim, dessa violência, e aí realmente tem lugar de uma forma mais contundente, Então aí que a gente tem as tentativas de feminicídio consumado. O fato de a mulher
anunciar o desejo de se separar, muitas vezes é o que vulnerabiliza essa mulher a uma violência fatal. O Atlas da Violência de 2017 indica mais de 4.000 homicídios dolosos, sendo 946 casos de mulheres vítimas de crimes de ódio, motivados pela condição de gênero. O filósofo Sérgio Barbosa, que coordena o programa de responsabilização de homens autores de violência contra a mulher, afirma que o perfil do agressor varia muito. Sérgio fala que geralmente são homens em crise com a própria consciência e papel na sociedade. O agressor é um perfil muito variado e não existe um perfil do agressor determinado. São homens que geralmente estão em crise com a sua própria consciência, com o seu próprio papel na sociedade, e quando a mulher assume um determinado papel diferente dele, ele começa a agredir. De acordo com um balanço do 180, há 3 anos, cerca de 60% das queixas eram de mulheres negras vítimas de violência doméstica. O aumento foi de 22% em 9 anos. Em contrapartida, a taxa de homicídios de mulheres brancas caiu 15%. A biomédica Viviane Oliveira era impedida pelo ex-marido de estudar, de sair e de se relacionar socialmente. Depois de uma tentativa de feminicídio, ela diz que estabeleceu metas para seguir em frente e finalmente se libertar. O último episódio foi realmente o fato consumado de quase o feminicídio, que ele me viu numa balada e jogou um copo de uísque no meu rosto. Eu perdi a visão porque eu uso lente. Caí, bati a cabeça no chão e ele começou a me asfixiar. E eu tava quase morrendo. E alguém tirou ele de cima de mim. Ali foi numa rua pública em que uma pessoa só se intrometeu. E eu coloquei metas porque eu sou negra, eu sou mulher, eu era mãe de um menino que não tinha o pai presente, não era casada. Então eu era tudo que a sociedade não acreditava. Desta forma, para reduzir a desigualdade de gênero, há a necessidade de reforço às ações previstas na Lei Maria da Penha, bem como a implementação de outras medidas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, que são extremamente necessárias. Você está ouvindo Feminicídio. A invisibilidade mata. No próximo bloco, como funciona a lei do feminicídio. Voltamos a apresentar Feminicídio. A invisibilidade mata. A advogada Tatiana Spitzner, de 29 anos, foi encontrada morta na madrugada do dia 22 de julho, após a queda do 4º andar de um prédio no centro de Guarapuava, no Paraná. O laudo do exame de necrópsia do Instituto Médico Legal confirmou que a morte da advogada foi por asfixia mecânica, causada por esganação e com sinais de crueldade. Tatiane era casada com o professor universitário Luiz Felipe Manweiler, há 5 anos. Luiz Felipe é réu pelos crimes de homicídio com 4 qualificadores, incluindo meio cruel e feminicídio, cárcere privado e fraude processual. As investigações apontam que ela estava em uma relação abusiva. Em depoimento à Justiça do Paraná, Manweiler negou as acusações. Mas ainda fica martelando, a mesma imagem, porque eu sou inocente. Para tentar impedir os crimes contra as mulheres, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei do Feminicídio em março de 2015. A lei altera o Código Penal e inclui feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado na categoria de crime hediondo, com pena de 12 a 30 anos de reclusão, que pode ser aumentada se a vítima estiver grávida e for menor de 14 anos ou maior de 60. Mesmo com as leis Maria da Penha e feminicídio, Mariana Bianco, defensora pública da Vara Central de Violência Doméstica de São Paulo, esclarece que não é o suficiente. Ela cita a importância de um bom atendimento nas delegacias, que acabam responsabilizando as mulheres pela violência que as mesmas sofrem. Pela prática, infelizmente, a lei ela não se faz suficiente. Além de serem mal atendidas, elas são ainda responsabilizadas pela violência, culpadas por terem sido agredidas, desestimuladas a continuar. Faz parte da delegacia informar muitas coisas que estão contidas no boletim de ocorrência, e a mulher ela assina o boletim, mas ela não sabe absolutamente nada do que está escrito ali. Tem muita coisa que acaba fazendo com que a lei não seja efetivada nessa proteção. Em 2010, a modelo e atriz Elisa Samúdio, de 25 anos, desapareceu em Esmeraldas, Minas Gerais.
Ela pedia judicialmente o reconhecimento da paternidade do filho recém-nascido ao jogador Bruno Fernandes de Souza, na época goleiro e capitão do Flamengo. Os restos do corpo de Elisa foram encontrados um mês depois, em Vespasiana, no mesmo estado em que ela havia sumido. Em depoimento, um jovem de 17 anos, primo do goleiro, afirmou ter dado uma coronhada em Elisa, que foi levada desacordada para o interior de Minas Gerais. Lá, ela foi estrangulada e esquartejada por traficantes a mando do goleiro e dada a cachorros Rottweiler que teriam dilacerado todo o corpo dela. 9 suspeitos foram réus pelo envolvimento na morte da modelo, incluindo o goleiro Bruno. Marixa Fabiani é juíza no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e atuou diretamente nos processos do caso de Elisa Samúdio. Ela descreve o feminicídio como uma violência exacerbada e destaca que a vítima é atacada não só para ser morta, mas também com a finalidade de sofrimento. Ele é marcado por uma violência exacerbada, onde a vítima é atacada não apenas com a finalidade de matar, mas também com uma finalidade sórdida de lhe impor um sofrimento adicional, tais como violência sexual, tortura, cárcere privado, uso de meio cruel, mutilação, desfiguração de partes do corpo que são associadas à feminilidade, como o rosto, seios e órgãos sexuais. No Código Penal brasileiro, feminicídio é um termo usado para denominar as mortes violentas cometidas por razões da condição do sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. De acordo com o Datasenado, das 1.116 brasileiras ouvidas entre março e abril do ano passado, 29% declararam ter sido vítimas de algum tipo de violência provocada por um homem. Em 2015, o percentual de mulheres era de 18%. Mesmo com a incitação da violência na sociedade, o aumento significativo pode ser positivo, porque indica uma maior visibilidade e atenção para estes casos, como afirma Marisa Sanematsu, diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. A gente está vendo o acirramento da violência, isso para homens e para mulheres. A ideia de que você resolve qualquer conflito, qualquer contrariedade com violência está muito forte na atualidade. Isso também pode estar tendo uma influência sobre esses números de feminicídio, tá? Porque a gente fica pensando, poxa, quanto mais a gente fala que violência contra a mulher é crime, parece que está aumentando, deveria ser o contrário. Onde é que está a contradição disso? Ainda de acordo com o Datasenado, a violência física foi a mais citada, com 67%, seguida da psicológica, com 47%, enquanto a moral e a sexual tiveram 36% e 15%, respectivamente. Depois da violência, a maioria não buscou atendimento médico. As vítimas que passam a ter esse tipo de ameaça constante se tornam reféns do medo e não acreditam que seus casos possam ser solucionados, além de serem responsabilizadas pela violência. Por mais que a lei vigore, a professora de biologia Karim Pellini diz que o Estado deveria oferecer amparo às vítimas e que só recebeu retorno 9 meses depois da denúncia. Ela deveria ser uma lei de amparo e assistência, não de respeito, de descaso. É muito triste. Eu tive um retorno quando eu representei. Foi mais ou menos uns 9 meses depois. Um policial me ligou. E assim, a gente chamou ele aqui, ele veio aqui, mas ele negou tudo. Falou que foi um desentendimento, que tinha conversado com você. Aí, sou alguma louca que vai inventar uma coisa dessa, né? Eu tenho um exame comprovado e não é a primeira vez. E ele falou, e tá tudo certo. Ele continuou como uma pessoa normal. As leis Maria da Penha e do feminicídio protegem a mulher da violência doméstica e familiar, mas apesar de a primeira ser avaliada pela ONU como uma das melhores leis no mundo de combate à violência feminina, ainda há muito o que fazer. Você está ouvindo Feminicídio, a invisibilidade mata. No próximo bloco, a superação e prevenção para a violência. Voltamos a apresentar Feminicídio, a invisibilidade mata. O
processo de superação da desigualdade de poder entre homens e mulheres caminha a passos lentos. Isso reflete nos altos índices de assassinato de mulheres no Brasil, que hoje tem uma das maiores taxas do mundo. Para conter esses crimes, é necessário uma profunda mudança de cultura no tratamento dispensado à mulher na sociedade. O primeiro passo é ampliar os direitos já existentes, implementando serviços, replicando medidas positivas, capacitações e recomendações que se mostraram eficazes. É preciso construir espaços de discussão da violência de gênero e de socialização para uma sociedade menos violenta. Sem isso, não é possível mudar a realidade. As delegacias da mulher estão em um duro processo de renovação para o melhor atendimento das mulheres que decidem pedir ajuda. Fernanda Couto relata que os profissionais que atenderam foram muito humanos e destaca a importância da Lei Maria da Penha para o combate da violência doméstica feminina. No dia da audiência, o juiz promotor ele foi muito humano, além do profissional. Ele foi um conselheiro. Fui na delegacia da mulher, fui muito bem tratada. As pessoas costumam te julgar, né? E ali eles não estão para julgar. Eles estão para te fortalecer, te proteger e para fazer valer a lei. O estupro é uma das violências mais graves contra a mulher e é seguida pelo feminicídio na maioria das vezes. Segundo o 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, um estupro é cometido a cada 11 minutos. Nesses casos, a mulher tem direito a atendimento emergencial, com diagnóstico das lesões e exames de HIV, além da avaliação psicológica e ocorrência facilitada. É preciso também combater a impunidade, para evitar os crimes sexuais. Nesse sentido, é preciso fortalecer os serviços e respostas das instituições para mostrar que o Estado está ao lado da vítima, pois há pouca utilização do sistema de justiça pelas mulheres, que não confiam nas instâncias judiciais. Depois da separação e de passar por um longo processo de renovação, Fernanda vive tranquila e aconselha a todos a pensarem e conhecerem melhor as pessoas com quem estão se envolvendo. Ela diz que não sente mais medo e tem uma vida independente com a filha de 19 anos. Hoje ele tem outra família, tem a minha vida muito bem organizada, muito independente, não tenho medo mais. É um pouco emocionante falar porque é tão duro. A gente não pede para ser violentada, que a maior falha é o medo da gente perder quem a gente ama e acaba aceitando. Hoje me encontro solteira, não por opção de não querer entrar em um novo relacionamento, porque a gente escolhe melhor e a gente não quer passar o que já passou uma vez na vida, né? Porque eu nunca mais vou permitir sofrer nenhum tipo de violência. O Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, foi criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, em 2005. O objetivo é servir de canal direto de orientação sobre os direitos e serviços públicos para a população feminina em todo o país. O governo federal divulgou que o Ligue 180 recebeu mais de 72 mil denúncias de violência contra as mulheres no primeiro semestre desse ano. Os dados apontam um crescimento, agora de 37% nos relatos de homicídio e de 16% de violência sexual. Mesmo que a lei brasileira seja firme, as construções desiguais da sociedade devem ser questionadas. Rosana Leite é defensora pública e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso. Segundo ela, os criminosos são punidos, mas para isso acontecer, cabe à mulher denunciar. A lei brasileira ela é bastante firme quanto a essa punição. Entretanto, o que a gente enxerga é um pouco do atraso, não do Poder Judiciário, mas é um atraso realmente do processo. O processo ele tem que seguir alguns trâmites, então às vezes no meio desse trâmite acontecem as prescrições, porque dependendo do delito a pena acaba sendo menor. Mas em delitos mais graves eu tenho visto a punição sim, eu tenho visto homens atrás das grades, mas o que tem que ter uma compreensão maior é que as mulheres elas têm que buscar ajuda. Essas violências são frutos de extremas desigualdades entre homens e mulheres que foram construídas ao longo da história, o que criou comportamentos padronizados para homens e mulheres. Esses comportamentos são criados a partir da raça, classe social, nacionalidade e idade. Não por acaso, no Brasil, a taxa de assassinatos de mulheres negras, que chega a 60%, é maior que a das brancas, com 22%, de acordo com o Ligue 180. As mulheres que enfrentaram violência doméstica e tentativa de feminicídio lutam diariamente para superar as marcas internas que carregam em si. O caminho da superação é difícil, mas não impossível. Vivian Oliveira esteve em uma relação abusiva por 4 anos. Hoje, ela está em um novo relacionamento e sente que recomeçou a vida. Foi muito difícil sair, mas não é impossível. Você tem que começar
a se amar, você tem que acreditar que você é capaz. Você tem que ser forte, olhar ao seu redor e ver que um homem não é exclusivamente a nossa salvação de vida. E o meu namoro foi o carro forte para eu desligar totalmente de corpo e alma e ser feliz. Um relacionamento que tá me levando a casar. Tô terminando o doutorado, meu filho tá grande, eu tô numa fase ótima. O feminicídio é um crime evitável. A maioria das vítimas de violência doméstica nunca registrou um boletim de ocorrência ou obteve uma medida de proteção pela justiça. Denunciar e aprovar medidas de proteção são estratégias mais efetivas na prevenção às mortes de mulheres. A professora Célia Sanches é uma exceção a essa causa. Ela abriu um processo contra o ex-marido e hoje tem uma medida protetiva que o impede de chegar perto dela e da filha. Célia destaca que este ciclo é difícil de romper, pois além da violência acontecer dentro de casa, ninguém acredita. O ciclo de violência é muito difícil de romper. Primeiro porque as pessoas não acreditam no que acontece, porque nem sempre a violência acontece em público, ela acontece dentro da sua casa. Segundo, porque você não sabe se você vai ter um respaldo social, você fica pensando se aquilo realmente é certo ou se é errado. Te falta coragem, porque você não sabe do que a pessoa é capaz de fazer como reação, até que você chega realmente no fundo do poço que você fala, ou eu vou sair agora, ou é capaz que eu morra. E aí você sai. Não só a vítima pode denunciar casos de agressão contra a mulher, pessoas próximas ou até desconhecidos que testemunharem algum ato suspeito podem utilizar o ligue 180 ou registrar queixa na delegacia. O número 180 está disponível em todo o Brasil e em mais 16 países que, além de receber as denúncias, também esclarece dúvidas sobre os tipos de violência e como agir em determinados casos. Rompa o silêncio e denuncie. Não seja invisível. Você acabou de ouvir Feminicídio, A Invisibilidade Mata, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Fapcom. Locução, Ives Ferro e Luísa Pereira. Roteiro, Ives Ferro. Produção, Ives Ferro, Luísa Pereira, Michele Leles, Monique Lima e Pamela Assunção. Edição e sonoplastia, Roger Romero. Orientação, Wagner Belmonte. Gravado nos estúdios da Fapcom em dezembro de 2018.